Amados irmãos, queridos amigos, muito obrigado por estar fazendo parte dessa jornada espiritual junto comigo. Como eu disse anteriormente, é um desafio e é um desafio maravilhoso, porque você está se desafiando a se colocar na presença de Deus, colocar seus sonhos, seus projetos, sua vida espiritual e deixar Deus dirigir a sua vida de acordo com a vontade dele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus continue cuidando de cada um dos teus planos, dos teus projetos, dos teus interesses. Que Ele continue, acima de tudo, sendo teu pai, teu amigo, a tua prioridade. E que isso seja uma realidade no seu andar com Deus. Cante, ore. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Maravilhoso Deus,
Bom Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, nesse lugar tão agradável, e que neste momento se faz um santuário, porque a Tua presença está aqui conosco, comigo e com cada pessoa que está vendo essa mensagem, agora está orando comigo. E neste momento, Senhor, quero levantar minhas mãos ao céu, para te suplicar uma bênção especial sobre cada um de nós. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces os nossos pensamentos, o nosso deitar, o nosso levantar, Tu conheces o nosso agir. E, meu Deus, como existem apenas duas testemunhas neste mundo, a testemunha de Deus, a testemunha da verdade, e a testemunha da mentira. Nós queremos, ó Deus, ser testemunhas da verdade. Queremos, conforme a promessa da Tua palavra, ser luz para este mundo, ser sal, ser lâmpada para aqueles que jazem no caminho das trevas, no caminho da ignorância e da mentira. Fale ao nosso coração nesta hora, Senhor, e ajude-nos a abraçar a verdade. Ajude-nos a amar a verdade. Ajude-nos a cada dia a aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com a esperança de que a verdade é absoluta em nosso coração, o Espírito Santo. Que Ele transforme o nosso ser e faça da gente novas criaturas em Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção agora que vamos estudar a Tua palavra. Mas, Senhor, visite as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais e cure a gente por dentro e por fora. Dá-nos a Tua paz. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu ainda não fiz nenhuma mensagem nesse texto, especificamente, embora tenha citado várias vezes esse texto. E capítulo 5 começa, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Preste atenção. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou. Veja bem, aqui está falando que alguém gerou Jesus Cristo. E a gente vai ver quem foi que gerou Jesus Cristo. Aguarde. Observe. Se você ama aquele que gerou a Jesus Cristo, também ama ao que dele é nascido. É um trocadilho aqui que João está dizendo o seguinte. Primeiro você tem que crer que Jesus Cristo é Deus. Que Ele é o enviado de Deus para morrer por nós. É uma verdade absoluta. Não há salvação sem Jesus Cristo. E todos foram alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Todos, absolutamente todos. Agora, nem todos serão salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Ele sabe que você pode escolher dizer não para Deus. Aí, versículo 2. Sim, no versículo 1 ainda diz que o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. E também, se a gente amar ao Espírito Santo, vamos amar a Deus, o Pai. Porque Deus, o Pai, através do Espírito Santo, gerou a Jesus Cristo. Nós somos nascidos de Deus, né? Diz o versículo 2, vamos ler. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus, olha aqui, o complemento do final do versículo 1, porque todo aquele, versículo 4, que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Versículo 6. Este é aquele que veio ao mundo por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com sangue. Com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Ontem nós falamos de testemunhas. Nós temos duas testemunhas nesse mundo: a verdade e a mentira. Duas testemunhas concorrendo pelo teu coração. E aqui está dizendo que o Espírito Santo é quem dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Anote essa frase. O Espírito Santo é a verdade. Versículo 7. Pois são três que dão testemunhos no céu: o Pai, Jesus Cristo, que é a palavra. Nós vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a palavra, não é? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quantas pessoas nós temos no céu? Um só Deus. Deus Pai, o eterno Criador, mantenedor de todas as coisas. Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 5, né? Ele é o Verbo de Deus. Versículo 14 diz que o Verbo se fez carne para morar entre nós. João 1, verso 14. E o Espírito Santo. Então eu não entendo por que hoje as pessoas ficam negando esta verdade. Negando o Espírito Santo. Dizendo que o Espírito Santo não existe. Versículo 8. E diz o versículo 7, termina dizendo: esses três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só. São três pessoas diferentes, coeternas, com sentimentos, desejos diferentes, mas unânimes em seus propósitos e ações. Deus, o grande arquiteto de todo o universo, planejou de forma majestosa e miraculosa todas as coisas, entregou a Jesus Cristo. No caso, Deus é o engenheiro, Jesus Cristo o arquiteto, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo foi quem criou todas as coisas. E o Espírito Santo o design da criação. Nós temos três pessoas coeternas e eles são um em propósito, são unânimes em propósitos e ação. Vimos na mensagem de Estevão que os judeus estavam unânimes contra Estevão. Ou seja, eles tinham o mesmo propósito, os mesmos objetivos. Então agiram juntos para executar um fim determinado. No caso de Estevão, o fim determinado por eles era o apedrejamento, a morte de Estevão. E no caso, Deus Pai, Deus Jesus Cristo, Deus o Espírito Santo, eles vão trabalhar juntos para tornar o mundo um lugar melhor, um lugar habitável para todo mundo. Isaías 46, verso 18, diz que a terra foi criada com um propósito para ser habitada. Ela não foi criada para ser um caos, o caos que nós estamos vendo hoje. Ela foi criada para ser habitada. Versículo 8. Os três são os que testificam na terra também. Na terra são três. Agora o Espírito Santo, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. A palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra unânime significa que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo desejo.
E esse é o grande mistério do universo, é Deus amar pecadores, a ponto de enviar Jesus Cristo como um filho humano para assumir a natureza humana a fim de resgatar o ser humano. Ele é Deus. Ele não precisava fazer isso. Mas o amor de Deus o levou, o constrangeu a se unir com o Espírito Santo, a se unir a Jesus Cristo, e os três agora unânimes, trabalhando para a nossa salvação. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Nós começamos ontem a questão do testemunho, né? Então observe, aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz Deus de mentiroso. Preste atenção. Aquele que rejeita a palavra, aquele que rejeita o Espírito Santo, aquele que rejeita a verdade, que resiste à verdade, que nega a verdade, que despreza a verdade, que destrói a verdade, ele faz de Deus um mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de Jesus Cristo, seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo. Voltamos para o versículo 1. Voltamos para o versículo 1. Né? E aquele que tem o Filho tem a vida eterna, e aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Versículo 12. Amados, esse texto é riquíssimo de informações, mas só eu quero tirar aqui só 3 informações necessárias para a nossa jornada espiritual. Já acabei de explicar aqui 2 delas. A primeira é, o texto começa dizendo que há uma verdade no universo. A verdade é Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a salvação prometida por Deus ao ser humano. No capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o sacrifício, ele é a propiciação, ele é a oferta pelo pecado do ser humano, para que todos sejam salvos. Leia comigo, capítulo 2, versículo 2. Está escrito, ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, o desejo de Deus é condenar o ser humano, machucar o ser humano, destruir o ser humano? Não. Nós vimos nas 3 mensagens anteriores, nas 4 mensagens anteriores, que o desejo de Deus é oferecer a graça, oferecer o perdão, oferecer a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo. Versículo 11 e versículo 12. A vida eterna está em Jesus Cristo. É a única verdade no universo. Não há salvação. Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Olha o que está escrito. Atos, capítulo 4, versículo 12. Está escrito, e não há salvação. Não há. Essa é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Porque debaixo do céu não há um outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Não importa o que você faça, não importa o que você creia, não importam os costumes, as tradições, as regras que você cria,
Não importa o caminho que você está tentando trilhar para chegar ao céu. Existe a famosa versão, a famosa frase dentro do cristianismo que todos os caminhos levam a Roma. Não é verdade. Todos os caminhos levam a Deus? De jeito nenhum. Todas as igrejas levam você a viver a verdade de Deus? Mentira. Não existe isso. A única verdade é que a salvação é Jesus Cristo. Aí eu convido você, depois que você tiver um tempinho, abra o meu canal, Meu Andar com Deus, e procure a playlist O Jesus Radical. E aí você vai ver numa das mensagens que aceitar a Jesus Cristo significa 3 coisas: negar o eu, ou seja, o reconhecimento da minha vida pecaminosa, de que eu sou insuficiente, incapaz, incompetente para produzir qualquer obra de justiça diante de Deus. Eu preciso tomar a cruz de Jesus Cristo, que é aceitar seus ensinos, e eu preciso seguir Jesus Cristo até a cruz. Ou seja, fazer mudanças na minha vida, mudanças essas que eu muitas vezes nem quero. Ir com Jesus Cristo para o Calvário é negar paradigmas, é rejeitar falsos ensinos. Ir com Jesus para a cruz é rejeitar as mentiras e este mundo para viver a eternidade. Jesus Cristo disse que para ter a vida eterna é preciso, primeiro, renunciar o eu, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi para onde? Para o Getsemane, chorar gotas de sangue, porque ele não queria pecar e ele não queria abandonar o pecador. Ele queria demonstrar o quanto Deus ama o pecador. E do Getsemane, ele foi para a cruz. E antes de chegar à cruz, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi rejeitado. E ele não desistiu de nada disso para salvar a mim e a você. Hebreus capítulo 12 diz que por causa da recompensa, da salvação nossa, Jesus Cristo não desistiu, mas ele resistiu até o fim, morrendo na cruz, para que no final ele possa levar a mim e a você para o céu. E hoje você está querendo construir um caminho fácil para o céu. Tem muita gente querendo alargar o caminho do céu, tirando Jesus Cristo da história. Tirando o sacrifício de Jesus, tirando a cruz do processo de salvação e redenção. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Versículo 1 ainda diz que nós temos que amar o Espírito Santo. Renivaldo não está dizendo que a gente tem que amar o Espírito Santo, não. Diz que é amar aquele que o gerou. Então vamos ver quem foi que gerou a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Veja quem foi que gerou a Jesus Cristo. Lucas capítulo 1. Jesus Cristo, chegou o tempo de Jesus Cristo nascer, por volta do ano 4, antes da nossa era, né? Antes do primeiro século. E Jesus Cristo foi prometido o nascimento de Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo tem que nascer de uma mulher, porque ele tem que se tornar homem. Ele tem que se tornar humano para morrer como homem, viver como homem, ser sacrificado como homem para redimir e salvar o ser humano. E então, o anjo visita Maria, não é? Capítulo 1, versículo 26 em diante. Gabriel, no 6º mês, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José,
E o nome da moça era Maria. E entrando, o anjo disse a Maria, e ela estava ali, né, onde o anjo está, o anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, mulher, você é muito favorecida, Deus é contigo. Eu amo essa saudação, Deus é contigo. Significa que Deus, Maria estava ali cuidando das coisas, e o anjo chega para ela e diz: olha, você é muito favorecida. Em outro texto diz que você é muito amada de Deus, porque Deus é contigo. Irmãos, eu fico maravilhado com a expressão dessa, porque um Deus eterno, dono do universo. Estava lendo na meditação de ontem, não é? Em que eles estavam comparando o Sol às estrelas. E existem estrelas que cabe 1 milhão de Sol dentro. Do nosso Sol existe uma estrela que cabe 1 milhão de sóis do nosso Sol dentro dela. E existem bilhões de estrelas. E existem bilhões de galáxias. E cada galáxia, cada Via Láctea tem o seu próprio Sol. Esse Deus eterno, Ele diz para mim e para você: eu estou contigo. Deus é contigo. Essa expressão é maravilhosa. Significa que Deus trata você como se fosse único no universo. Como se não existisse mais ninguém. Você é especial. Você é favorecida de Deus. O anjo disse para Maria. Porque Deus é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta saudação, ficou conturbada dentro de si, pensando o que significava isto. Então o anjo falou para Maria: Maria, não fique com medo, porque você achou graça diante de Deus. E eis que você dará à luz, você conceberá, você ficará grávida, você será engravidada, você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, a quem você vai chamar de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará a ele o trono de Davi. E aí, leia comigo o versículo 35. Eu vou pular tudo aí agora, porque Maria disse: nunca tive relação com homem nenhum, eu sou virgem. Eu estou noiva, é verdade, mas eu nunca tive relação com homem nenhum. E então, versículo 35, o anjo diz: vai descer sobre você o Espírito Santo. E o poder de Deus vai envolver você com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o menino que vai nascer de você, será chamado Filho de Deus. Quem é que gerou Jesus Cristo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Deus. O texto de Lucas 1, versículo 26 a 35, mostra que o Espírito Santo é Deus. Amados, a segunda coisa, a segunda verdade, 3 verdades de João, 1 João capítulo 5. Primeira verdade: Jesus Cristo é a única salvação. Ele é Deus Salvador. E não há salvação fora de Jesus Cristo. Segunda verdade: o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é Deus. No versículo 6, por que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus? Porque diz assim: o Espírito Santo é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz que Deus é a verdade. João 14, versículo 6. Leia comigo, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus Cristo: eu sou o caminho. E nós vimos na mensagem anterior, né, que os fariseus, os líderes judeus chamavam os seguidores de Jesus Cristo de o caminho. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Leia, já que sua Bíblia está aberta em João 14, 6, leia comigo também João 17, versículo 17.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a segunda verdade de hoje, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo é Deus. Ele é a verdade. Paremos de negar essa verdade, porque senão a verdade vai nos negar. O Espírito Santo será retirado nos dias finais de pessoas que negam a verdade, que resistem à verdade, que destroem a verdade. Destrói o Espírito Santo. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo, porque nele você foi selado para a salvação. Capítulo 1, versículo 14, diz que o Espírito Santo, quando a gente acredita na salvação oferecida por Jesus Cristo, quando a gente acredita na salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, quando a gente crê no Evangelho pregado, o Evangelho é Jesus Cristo, a boa notícia é a salvação está prometida e está completa em Jesus Cristo, não há retoques na salvação, então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E capítulo 4, versículo 30 diz, não entristeça o Espírito Santo, porque nele, no Espírito Santo, você está selado para a salvação em Jesus Cristo. Esta é a segunda verdade. E a terceira verdade que a gente encontra nesse texto aqui é que Deus, o Eterno, o grande engenheiro da criação, o dono do universo, ou do multiverso, como você queira, Ele mesmo se tornou uma testemunha no céu e na terra para alcançar você. Mas, acima de tudo, ele se tornou uma testemunha da verdade, o Espírito Santo. Leia o verso 6 comigo, leia o verso 7 comigo. E são três os que dão testemunho no céu: o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O próprio Deus se torna uma testemunha de que Jesus Cristo é a salvação e de que o Espírito Santo é a verdade, de que o Espírito Santo é Deus. O próprio Deus se coloca na posição de testemunhar a mim e a você para alcançar a cada um de nós. O próprio Deus se coloca à nossa disposição para dizer para mim e para você que existe uma verdade absoluta. Jesus Cristo é a salvação, o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é Deus. E quando eu rejeito essa verdade, versículo 10, e o bojo da nossa mensagem está aqui no versículo 10. Quando eu nego a verdade de Deus, quando eu rejeito a verdade de Deus, quando eu resisto à verdade de Deus, quando eu destruo a verdade de Deus, então eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Eu faço de Deus um Deus mentiroso. E nesse caso, eu justifico a Satanás, o pai da mentira. Lembra de Apocalipse capítulo 7, versículo 7 a 9? Houve guerra no céu. No céu, Deus está testemunhando da verdade, o Espírito Santo está testemunhando da verdade, Jesus Cristo está testemunhando da verdade. Que verdade? Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 86 e versículo 142. Versículo 86 do Salmo 119 está escrito assim, ó, versículo 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Em outra versão vai dizer, todos os teus mandamentos são a verdade. Muitas vezes aqui no meu canal, que na Bíblia nós temos 6.638 mandamentos.
todos escritos pelo próprio Deus, usando seus agentes humanos, inspirados e iluminados pelo Espírito Santo, para a minha felicidade. A regra de Deus, o mandamento de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Versículo 142, está escrito, observe, versículo 142 está escrito: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. No céu, na guerra contra Satanás, o pai da mentira, o homicida, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo dão testemunho da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. A lei de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus são verdade, Jesus Cristo é a verdade. Então Deus se prontifica 24 horas para dar testemunho da verdade, para levar você ao arrependimento, à conversão, à santificação, à purificação, para que você possa morar na presença dele para sempre. Quem dá testemunho? O próprio Deus. Agora, se eu continuo sempre negando, resistindo, rejeitando, destruindo a verdade, eu estou destruindo o que eu estou destruindo? Eu estou destruindo a lei de Deus, eu estou destruindo os mandamentos de Deus, eu estou destruindo o próprio Deus, eu estou destruindo a Jesus Cristo, eu estou destruindo o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 3, o Espírito Santo, que é a verdade, que é Deus, não pode agir para sempre naquele que resiste, que rejeita, que nega, que destrói a verdade de Deus. Como o Espírito Santo pode habitar no coração de uma pessoa que continua negando, rejeitando, destruindo, resistindo à verdade de Deus? Hoje muitas pessoas têm negado o Espírito Santo, não só como Deus, mas como a testemunha que Deus enviou do céu. O agente de Deus na terra para me converter, para me purificar, para me santificar. O agente de Deus dado pelo próprio Deus para me conduzir ao arrependimento e à mudança de vida e dar a mim um novo coração. É maravilhoso esse capítulo. Eu convido você depois a fazer uma reflexão nesse capítulo. Até quando você vai chamar Deus de mentiroso? Quando você diz que Deus mudou a lei para alargar o caminho do céu, para tornar o caminho mais fácil para você chegar a Deus, quando você nega a verdade da palavra de Deus, quando você nega a salvação em Jesus Cristo, quando você nega o Espírito Santo, quando você nega o próprio Deus, como você pode então se tornar uma testemunha de Deus? Se você nega essa verdade. E nós temos hoje igrejas que negam o Espírito Santo, negam a revelação da palavra de Deus, em busca de uma revelação superior acima da palavra. Meu amado, minha amada, eu já disse a você, eu não critico nenhuma igreja e nenhum crente que segue qualquer igreja. Mas Deus só tem uma verdade na terra. Uma verdade dividida aí em 4 braços: a lei, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Esse quarteto não pode ser destruído, porque quando você rejeita isso, quando você rejeita essa verdade absoluta da palavra de Deus, você nega o próprio Deus. E como você pode querer morar na presença de Deus se você nega a verdade de Deus, se você rejeita a verdade de Deus, se você resiste à verdade de Deus, se você não dar ouvidos à verdade de Deus? Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você, para que hoje eu e você abra o coração à verdade de Deus, o Espírito Santo, que a gente pare de chamar Deus de mentiroso. Porque mentiroso só existe um, que é Satanás. Ele é o pai da mentira.
E Deus não é mentiroso. Não existe mentira na boca de Deus. Quando Deus fala, Ele só fala a verdade. E se Deus diz que você não vai para o céu por causa dos seus pecados acariciados, é hora de você dar ouvidos à voz de Deus, para que o Espírito Santo leve você ao arrependimento, à conversão e à santificação. Para que sim, agora convertido, transformado e purificado pelo Espírito Santo, eu e você vivamos na presença de Deus. Deseja você isso? Deseja você hoje ser uma nova criatura? Deseja você parar de viver a mentira para viver a verdade de Deus? Então o Espírito Santo está disposto a morar em você para sempre. Não desistir de você, não rejeitar você, não abandonar você, mas morar em você para sempre. Apocalipse 21, verso 3 diz que Deus vai morar conosco para sempre. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, eu quero morar contigo para sempre no céu, Senhor. Portanto, nesse momento eu entrego a Ti o meu coração. Abra o coração, rasga o coração ao Senhor, para que o Espírito Santo faça uma mudança radical nele e me dê um novo coração, novos desejos, novos sentimentos. Um espírito novo, com vontade, com desejo, com sentimentos novos. Eu oro a Ti, Pai, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.